A terça-feira começou tensa em Bauru. Detentos do Centro de Progressão Penitenciária 3, o antigo Instituto Penal Agrícola, o IPA, se rebelaram na unidade, incendiaram alas e muitos, apesar de cumprirem pena em regime semiaberto, aproveitaram para fugir. A repórter Carolina Abelim acompanha a situação desde o início da manhã e traz todas as informações ao vivo para a gente. Ela está bem em frente ao Centro de Progressão Penitenciária, o CPP3. Boa tarde, Carol. Nada. Vai. Boa tarde, Evandro. Olha, a situação agora está mais calma, não esteve no início da manhã. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou aqui quase que junto com o reforço da Polícia Militar, eu e o cinegrafista César Evaristo, ali próximo do cemitério, descendo aqui para o CPP3, o Centro de Progressão Penitenciária de Bauru. Já tinha 2 veículos e 2 agentes penitenciários que saíram, que fugiram na correria da rebelião. Uma agente, inclusive, estava bastante nervosa, chorando, relatando que ouviu os presos começarem a se agitar ali por 7h45, a barulheira, e relatando que ela sabia já dizer que aquilo era uma rebelião e eles entoavam os gritos de opressão, opressão. Logo, a gente já conseguiu ver muitos veículos, então, na sequência da Polícia Militar chegando e entrando aqui no CPP3. O helicóptero Águia também, que inclusive ainda sobrevoa essa região. Foi preciso também a chegada do Corpo de Bombeiros, porque os bandidos, eles colocaram fogo nos colchões. Esse fogo que pegou boa parte aí do CPP3 aqui, São 3 pavilhões e 2 estão com muitos danos aí, segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários. Muitos presos também escaparam durante essa fuga. Ainda não foi divulgado o número exato de quantos presos eles conseguiram escapar durante a fuga. Nesse momento, então, a gente acompanha a movimentação da Polícia Militar. Muitos dos veículos que entraram, tanto da polícia como da montaria, como até da tropa de choque que foi chamada, alguns já saíram, alguns já se retiraram, mas claro, ainda fica essa movimentação grande aqui, especialmente porque tem familiares, as notícias começam a se espalhar. E aí a gente consegue perceber ali os familiares, eles que estão bastante apreensivos e buscando informações sobre os presos para saber se teve alguma vítima. Não teve, há presos feridos, isso a gente tem essa informação, mas nenhum gravemente ferido. Importante falar também que nenhum agente penitenciário foram feitos, nenhum agente foi feito refém durante essa confusão, durante essa rebelião de hoje de manhã, e nenhum ficou ferido também. Só na fuga, claro, na correria ali, algumas escoriações, essa rebelião que teria começado em função de uma ação dos agentes ao encontrar um celular junto com um dos presos. Vamos ouvir então aí o Gilson Pimentel Barreto, que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, contando aí a motivação dessa rebelião. Teve uma ação dos funcionários no alojamento e pegaram um preso com um celular. E a revolta começou devido a isso, Os funcionários estavam retirando esse preso e o resto da população não aceitou estar pegando o preso com o celular. Investiram contra os funcionários que vinham trazendo esse preso, conduzindo o preso. Aí os funcionários tiveram que largar, porque eram 3 funcionários e tem 1.500 presos, no prédio. Então teve uma investida de vários presos contra os funcionários e eles abandonaram o preso e se retiraram. Pois é, muitos funcionários se retiraram ali por segurança, como disse a Carolina Abelim. Alguns agentes estavam realmente assustados com a situação, até porque, como a gente pode ver nas imagens que nós temos aí da rebelião, da situação toda em volta do Centro de Progressão Penitenciária, houve incêndio ali nas alas. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários dos 3 pavilhões, pelo menos 2 ficaram danificados aí pela ação, pela confusão instalada pelos detentos, do regime semiaberto do Centro de Progressão Penitenciária 3 de Bauru. E até porque também, justamente por causa dessas informações de fugitivos, a situação também foi se alastrando, A polícia foi encontrando esses fugitivos em Bauru, pelas ruas. Isso, claro, instalou uma situação aí de pânico, de medo na cidade. Nós conseguimos voltar a falar com a Carolina Abelim ao vivo lá do CPP3. Carol, tem mais informações para a gente, está lá em frente ao CPP3 e traz as informações ao vivo de lá. Aliás, as famílias também, como a Carol mostrou,
estão chegando até o local para saber informações de feridos, mas como você disse, né, Carol, não há informação de gravemente feridos, apenas pessoas ali, alguns feridos por causa até das ações do incêndio, de toda a situação e confusão ocorridas aí no CPP-3. Isso mesmo, Evandro. Olha só, chegou aqui agora o capitão Júlio Loureiro para conversar conosco, para conversar com as famílias também que estão apreensivas e para contar como é que foi essa ação da polícia para conter a rebelião. Boa tarde, capitão. Já está tudo controlado, né? Boa tarde. Aqui dentro do IPA está tudo controlado, os presos estão contidos, sendo revistados e fazendo a contagem dos presos. A gente sabe quantos presos fugiram, capitão? Não, até o momento não sabemos porque ainda está fazendo a contagem dos presos. O que sabemos é que a Polícia Militar já conseguiu recapturar 79 fugitivos. 79, mas essa recontagem vai ser feita ainda? Vai ser feita hoje ainda. Tem presos ainda, então, circulando pela cidade? Há possibilidade de presos pela cidade, mas não pela cidade. Os presos estão mais na área rural. Os que estavam na cidade, o patrulhamento já está bem, conteve bastante a fuga. Agora, capitão Juliano, as pessoas estão bastante preocupadas justamente porque essa época de tecnologia começam a surgir alguns boatos aí pelos celulares, no WhatsApp, de que estaria acontecendo muitos arrastões e muitos assaltos por Bauru. Isso procede? Isso é verdade? Não, não procede. Eu falo para a população ficar tranquila. Bauru está reforçado com viaturas da região inteira, Pirajuí, Agudos, Lençóis, vieram tudo aqui apoiar. Hoje estamos até com mais viatura do que o normal. Eu garanto à população que o atendimento dela está normal e não tem vínculo nenhum dos crimes com relação às fugas. Isso é importante. E também a gente tem um número aí, capitão, de as equipes, a gente viu aqui a tropa de choque entrar, a cavalaria, o corpo de bombeiros, enfim, a gente acompanhou toda essa grande movimentação aí da polícia durante a manhã. Isso, a tropa de choque está sendo o reforço do GIR. O GIR que está fazendo a contagem, está contido, a gente está como reforço deles caso precise de uma ação. O bombeiro está apagando o fogo, que eles atearam o fogo nos prédios das alas que eles ficavam detidos ali no dormitório. O senhor que estava lá dentro, a informação que a gente tem do Sindicato dos Agentes Penitenciários é que 2 dos 3 pavilhões estão muito danificados. É isso mesmo? Na verdade, são 3, os 3 pavilhões estão bem queimados. Todos os 3? Estão os 3 queimados, isso. Isso teria começado num alojamento em função de um celular. Um preso estava com um celular e aí os outros presos, os agentes foram retirar esse aparelho, os outros presos não gostaram. Isso, a informação que foi passada pelos funcionários que foi isso. Foi encontrado um aparelho celular, foram apreender o aparelho e levar a pessoa para ser ouvida. Daí os presos não gostaram, acabaram fazendo um motim. Mas tudo tranquilo agora nesse momento, né? Agora nesse momento está tudo tranquilo e o bombeiro está apagando o incêndio ali no interior, mas que está bem controlado, não há risco de mais nada. Capitão, para onde foram levados esses presos recapturados? Eles foram para o CDP e já estão sendo transferidos para penitenciárias da região. Ou seja, vai ter uma regressão de regime aí, né? Porque aqui é semiaberto. Isso, aqui é semiaberto e isso aí vai ficar por conta do Poder Judiciário, essa decisão. Mas já estão sendo transferidos já. Certo, muito obrigada, bom trabalho aí para o senhor. Então, gente, só falando um pouquinho sobre os números aqui da penitenciária, os números eles são bastante divergentes, né? Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários, são 742, a capacidade de detentos aqui no CPP-3 é de 742 detentos, mas teria 1.500 presos. Já a Secretaria de Segurança Pública fala numa capacidade de 1.124 presos, mas estaria com 1.427, de qualquer forma, uma superlotação. Eu volto daqui a pouquinho no jornal com mais informações. Evandro. Carol, só queria confirmar então, segundo o capitão Juliano Loureiro, 79 foram recapturados e agora há a contagem da Secretaria de Administração Penitenciária para saber quantos teriam fugido, é isso mesmo? Exato, exatamente. Essa informação do capitão Juliano Loureiro, 79 presos recapturados aí ao longo dessa manhã e dessa ação então da Polícia Militar, e ainda está sendo feita a recontagem para ver se ainda existem presos que escaparam e estão pela cidade. Tá certo, Carol. Então já a gente volta com qualquer informação. Se você tiver também alguma atualização, é só nos chamar aqui ao vivo no Tem Notícias com estas informações. Obrigado por enquanto, boa tarde para você. E a gente também agradece a participação do capitão Juliano Loureiro na entrevista ao vivo e as imagens também do alto cedidas pelo helicóptero Águia, que continua nesta operação em busca de outros fugitivos. E falando sobre isso ainda e justamente sobre essa fuga, né, isso provocou muito temor
na cidade, né? Recebemos vídeos também de presos sendo recapturados no trânsito, informações aí também que vão chegando o tempo todo. Por isso nós vamos falar com a Michele Rosa, que está em outro ponto, que fica próximo ao CPP-3 e tem essas informações sobre os detentos que fugiram durante essa rebelião. Michele, primeiro fale para a gente onde você está, para que a gente possa situar realmente, né, para o pessoal de casa se localizar e saber o que está acontecendo de fato. Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha só, eu estou bem em cima do rodovio, né, do viaduto da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Bauru, Marília. Aqui do meu lado nós temos a Avenida Nações Norte, aqui embaixo eu tenho a rodovia, né, Comandante João Ribeiro de Barros, e logo ali na frente eu tenho o IPA. Os presos, eles fugiram dali e parte deles seguiu aqui pela Avenida Nações Norte e outra parte seguiu aqui pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido o bairro Fortunato Rocha Lima, que fica bem aqui do lado, como o nosso amigo o Pelé está mostrando. Durante essa fuga, né, os policiais capturaram alguns bandidos. Nós temos imagens do nosso cinegrafista, o César Evaristo. Ele flagrou o momento exato em que um detento ele corria pelas ruas e a polícia, uma viatura da polícia, fez a abordagem e conseguiu capturar esse detento. Nós temos também uma outra imagem do nosso cinegrafista, o Carlos Torrente, que foi feita bem aqui na rodovia mesmo. A polícia ela coloca alguns detentos, alguns fugitivos dentro do camburão. Nós fizemos esses flagras e também recebemos vários vídeos, como você mesmo falou, Evandro, de pessoas, de moradores, de telespectadores que mandaram pra gente. Um deles mostra o momento exato em que alguns fugitivos, na tentativa de fuga, né, eles roubaram um carro. E aí a polícia fez toda a perseguição, conseguiu abordar esse veículo prata, então eles conseguiram capturar esses fugitivos. Como você disse, nós ainda não temos o número exato de presos que fugiram. Então eu devo voltar mais no finalzinho, depois com esse número. Evandro, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Michele. A gente vai atualizando estes números ao longo da programação e também ao longo aqui do Tem Notícias, né? O que sabemos até agora, segundo o capitão Juliano Loureiro, é de que 79 detentos do presídio semiaberto do CPP-3 já foram recapturados pelos policiais e de que os outros devem estar espalhados aí, principalmente pela área rural da cidade, onde há uma facilidade maior de se esconder, e nestes bairros aí que ficam próximos ao CPP-3.